Boa noite, seja bem-vinda a mais um Papo de Mulher. Eu me chamo Fabi Oliveira. Eu me chamo Alexandra dos Santos, seja muito bem-vinda nessa live, que hoje o tema é muito poderoso, né, Fabi? Poderosíssimo. Transformador. Mas antes de falar sobre o tema, eu vou falar, porque agora a gente levou aqui uns puxões de orelha da nossa equipe. Curte, ainda dá tempo de compartilhar. É um papo de mulher e eu tenho certeza que os sentimentos do qual nós vamos discutir aqui hoje, muitas mulheres já sofreram, ou sentem ainda, ou ainda sofrem, e vai ser muito legal a gente fazer uma troca. A gente está aqui na live, você está aqui nos comentários e está trocando com a gente, tá bom? Então não esquece de curtir, de compartilhar. O nosso tema de hoje, as consequências do abandono. O abandono, ele pode vir de várias vertentes, né, Ale? Ele pode vir É, lá das origens, do pai e da mãe, dos avós, mas o abandono ele pode vir por parte dos amigos. Você pode sentir um sentimento de abandono até no trabalho, não se sentir pertencente àquele ambiente, né, Ale? Discute aí com o pessoal, fala um pouquinho para a gente do que é esse sentimento de abandono. é um sentimento de rejeição, né? É um sentimento de exclusão, na verdade. E muitas vezes, quando as pessoas se sentem excluídas, se sentem abandonadas, elas entram numa depressão, numa tristeza profunda, que acredita que não sai mais que tudo está perdido, né? Que as coisas não são para ela. Então, nós entramos aí dentro de um processo de merecimento. Ela acha que ela não merece. Então, a exclusão, Fabi, o abandono leva a pessoa a acreditar que ela não é merecedora de viver uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida abundante. E, e é importante, você falou, não só em relação aos familiares, mas em relação também aos amigos, em relação ao trabalho, aonde a pessoa está inserida, num casamento, que também acontece muitas vezes. Por quê? Porque, de repente, aquele marido se casou com aquela mulher, mas a família não aceita o casamento. E o que acontece? Existe aquela exclusão. Não que a família exclua, mas a própria pessoa se exclui. Existe isso também. Então, é importante termos esse despertar, né? Termos este conhecimento e entender que, para que a gente possa viver uma vida feliz, uma vida próspera, nós precisamos entender sobre a lei do pertencimento. E essa lei é uma lei muito poderosa. E é importante nós falarmos sobre ela. Quando nós olhamos para a lei do pertencimento, nós olhamos para uma das leis do amor, que está dentro da constelação familiar. O que é a lei do pertencimento? Eu estou inserida dentro daquele ambiente e eu pertenço àquele ambiente. Vamos falar da família, né? Eu nasci dentro de uma família em que muitas vezes ou existe algum segredo na família, algum mistério na família, e aquela pessoa, em um determinado momento, vai se sentir abandonada, vai se sentir rejeitado, vai se sentir excluído. E o que precisa ser feito, Fabi? Ser olhado. E é o que nós fazemos dentro da nossa imersão, né? Aquele olhar de olhar para o outro e acolhê-lo e mostrar que ele pertence. Então, quando nós fazemos esse trabalho de pertencimento, de inclusão, a vida começa a mudar. Mas a pessoa precisa entender este processo que acontece, que é o de abandono, que é de se sentir excluído ou até mesmo de excluir alguém. E, Fabi, é interessante nós olharmos para isso, porque normalmente, quando a mãe, ela, por algum motivo, perdeu um filho, né? E muitas vezes a pessoa perde, a mulher perde sem saber mesmo, né?
ou há um sangramento, ela nem sabia que ela estava grávida. Isso muitas vezes acontece. E aí, então, ela gera essa pessoa que agora se sente abandonado, se sente excluído, porque, na verdade, o lugar dele, ele não é o primeiro filho, ele é o segundo filho. E é todo um olhar que nós precisamos ter dentro dessa trajetória, dentro desse ciclo. E é bem bacana nós falarmos sobre isso. Então, eu quero falar com você que muitas vezes você se sente abandonado, você se exclui, ou você sente que você é excluído, ou até mesmo você exclui alguém. É importante olhar para isso. Por quê? Porque a partir do momento em que você consegue reconhecer qual é o sentimento que aparece, você consegue, então, começar a trabalhar em relação a isso. O porquê que eu me sinto assim? É você realmente entender como é que funciona a lei do pertencimento e a lei, inclusive, do merecimento. Existe também uma das leis, Fabi, que é muito legal, que se chama a lei do dar e receber. Então, uma pessoa, quando ela se sente abandonada, quando ela se sente excluída e rejeitada, esta lei do dar e do receber acaba ficando muito pesado para ela, porque ela sempre vai achar que ela está na dívida, né? Uma pessoa que está excluída, ela acha que, primeiro, ela não merece, ela não é merecedora. E quando ela olha para isso, eu eu não mereço viver a vida que eu vivo, ter a casa que eu tenho, ter o casamento que eu tenho, e a pessoa começa realmente a sofrer. Sim. E aí, o dar e o receber, que é aquela lei, né? Que é a lei do dar e do receber, que é importantíssimo, ela não acontece. E quando ela não acontece, existe, então, um desequilíbrio sistêmico. E Então, como é que nós equilibramos? Diga. então, o abandono ele pode causar essa ruptura no sistema, né? Digamos, vamos Sim, falar do sistema familiar, né? O sim. pai, a mãe e os filhos. Se um deles abandona aquele sistema, todo o resto vai ficar abalado. Então, se o pai abandona, a mãe e os filhos vão ficar abalados. E isso pode reverberar de geração em geração até ser. De geração em geração. Exatamente, porque existe o pertencimento. Mesmo que aquela pessoa não veja a família há anos, mesmo que aquela pessoa, o pai e a mãe já tenham falecido, mas ela pertence àquele clã. Uhum, E é importante olhar para isso, porque quando nós olhamos de eu pertenço, eu faço parte, eu sou inclusa, eu estou incluída dentro dessa família, eu, eu pertenço. Então, ela encontra um equilíbrio sistêmico. E é importante, Fabi, também nós entendermos, como eu tinha dito, sobre a hierarquia. Então, quando um filho, a mãe teve um filho, e esse filho morreu. E aí ela gerou essa pessoa hoje, né? Essa pessoa, ela precisa entender que existe uma hierarquia para que não haja o abandono. Porque, inclusive, esse sistema dessa pessoa que já faleceu se sentirá excluído, uhum. se sentirá abandonado. E existirá, então, desequilíbrio, porque ele não é o primeiro filho. Essa pessoa que nasceu depois, ele é o segundo filho. E precisa ter esse reconhecimento dentro deste nível sistêmico. E é algo assim incrível, é lindo de se trabalhar. É, é muito bonito as leis, né, que o Bert Helling chama de leis do amor, porque ele ordena, é literalmente, né, ordenar os sistemas, colocar cada um no seu lugar. Mas voltando aqui um pouquinho no abandono, eu conheço a sensação do abandono, ela ainda, para falar, ainda engole seco, ainda é uma sensação, ainda é uma cicatriz, né? Aos 6 anos de idade, meu pai foi embora de casa, abandonou a família. E aí, Ale, o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, que por anos da minha vida, eu vivi em prol desse abandono. Então, tudo que eu não conseguia,
eu culpava o abandono, né? A culpa é do meu pai, que fez isso e aquilo. A culpa é do meu pai. E aí eu ficava andando em círculos e nunca conseguia sair do lugar. E vivia sempre revivendo essa dor, essa dor, essa dor. E eu sempre falo isso para os meus amigos, que se você tem um problema com pai e mãe, resolva. Pai e mãe não dá para passar desapercebido, você precisa resolver, porque eles fazem parte da sua origem, da sua raiz. Sim, Então, se você sim. quer ter uma árvore próspera, cheia de folhas, frondosa, a raiz tem que ser saudável. Então, você precisa resolver. Então, passaram-se 20 anos até que eu chegasse nesse ponto de conseguir entender esse sentimento de rejeição e que acabava, sim, no merecimento, né? E por muitas vezes complicava até o meu relacionamento, porque eu não sabia quem era bem que eu queria. Eu queria um marido, eu queria um pai, o que que eu quero? Sabe, a figura paterna ficou confusa para mim, porque eu era muito pequena quando eu perdi. Então, esse sentimento, ele pode ter várias variações, né? O sentimento do abandono. E aí acaba acarretando na sua carreira, nos seus estudos, na sua prosperidade financeira, porque muitas vezes você não acha merecedora mesmo de ter o dinheiro, você se desfaz dele, porque você busca esse pai, né? Você busca essa coragem que o pai traz e que você não teve. Né, Ale? Fala um pouquinho sobre isso, das meninas que perderam o contato com o pai. Como é que isso acontece? Então, e muitas vezes, Fabi, dentro do olhar sistêmico, quando isso acontece, o não estar com o pai é não ir para a vida, né? É a vida que precisa realmente seguir. Só que a pessoa ela fica ancorada dentro de uma dor, dentro daquele abandono, daquela exclusão, se sentindo totalmente não merecedora e nem saber como lidar com isso. O que é que eu faço? Como é que eu faço? Tá bom, ele vai vir, esse marido vai vir. Tá, mas como é? Como vai ser eu lidar com ele? Ele, afinal de contas, qual vai ser o papel dele na minha vida? Né? Como é que ele vai ficar na minha vida? Ele vai ser como? Como é ter um homem na minha vida se eu nunca tive? É exatamente isso, porque o nosso pai é a nossa referência. E é importante nós sabermos, né? A masculinidade, ela traz para nós a coragem, ela traz para nós a virilidade, ela traz aquela decisão, aquela determinação, aquela força que nós precisamos ter. Independente se você é homem, se você é mulher. Então, o lidar com o pai, resolver as questões com os pais, é muito importante para que a sua vida alavanque, para que você realmente tome aí a vida, né? Tomar a vida, é assim que nós falamos na constelação, é tomar a vida mesmo com amor para poder seguir a vida com fluidez, com mais leveza. E muitas vezes, quando nós não perdoamos, né? As pessoas muitas vezes não perdoam porque ela me excluiu, porque ela me abandonou, porque eu fui rejeitado. Então, o que que acontece? Começa aquele buraco, aquela falta, né? Aquele sentimento de falta. E o que que nós temos que trabalhar? Nós temos que trabalhar o perdão, porque faz parte das ordens do amor. Então, o perdão é eu perdoar. Isso não significa que eu preciso ficar grudada com aquela pessoa. A minha vida agora, nossa, você me fez sofrer, mas eu estou aqui. Não, é perdoar. Aquela pessoa, ela agiu como agiu porque ela teve os princípios, os motivos dela. Então, cabe a mim, né, a pessoa que sofreu isso, simplesmente trabalhar o perdão. E é o que nós trabalhamos dentro da nossa imersão. E é importante nós falarmos isso, Fabi, porque nós estamos aqui com um projeto e essas mulheres, elas precisam despertar, né? Sim. Para viver a vida abundante, a vida próspera, que está aí. Mas muitas vezes o sentimento de não merecimento não deixa as pessoas darem o próximo passo. E é com você, mulher, que eu quero falar. Eu não sei se você se identifica, mas se você se identifica, qual é o próximo passo que você tem que dar? É clicar aqui embaixo e vir para a imersão com a gente. Essa imersão vai acontecer aqui em São Paulo e nós vamos
Tem a imersão começa às 9 da manhã, vai até às 19 horas. São 10 horas de tremendo trabalho de autoconsciência, né? E tem ali um episódio que nós fazemos que é uma mini constelação, que é para você realmente alinhar a tua vida com a tua árvore genealógica. A importância de você entender que existem ancestrais e que nós precisamos realmente honrar essas pessoas que deram a vida para que nós estivéssemos aqui. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que nós pertencemos a um clã. E nós pertencemos a uma família. E esta família é a tua família. Não importa como ela seja. Ela é tua família e você pertence. E quando você tem consciência disso, você trabalha o perdão e a gratidão, você voa, a tua vida se transforma. Venha então participar dessa imersão. Você que está aqui em São Paulo, porque vai acontecer aqui em São Paulo, e nós vamos sortear nesta live 2 pessoas daqui de São Paulo para participarem. Em todas as lives nós iremos sortear, né, Fabi? E esta live nós vamos sortear 2 pessoas. Se você mora aqui em São Paulo, escreve aqui embaixo. Eu quero. Deixe o seu contato para a gente entrar em contato com você. Quem sabe você pode ser a próxima a ser sorteada. Nós vamos entrar em contato com você, em todas as que estão aqui falando eu quero, né? Porque, por mais que não seja o sorteio, a gente vai dar condições especiais para quem está aqui com a gente nesse Papo de Mulher, falando sobre o abandono e como que o abandono reverbera nas leis sistêmicas, né? Não sei. Então, gente, num evento como esse, que a Ale acabou de fazer o convite para vocês, eu já há 20 anos sem falar com meu pai, cheio de mágoas, os sentimentos diversos que me rodeavam acerca disso, inclusive o sentimento de abandono, de não merecimento, de ser uma pessoa não querida, o medo muito grande de perder as pessoas que estão ao meu redor, né? Porque se você sofreu um abandono, você tem um sentimento constante de que ele pode se repetir. E aí, num Sim. evento como esse, num profundo despertar de consciência, eu consegui entender que, na lei sistêmica da hierarquia, o meu pai é maior do que eu. E ele ajudou a gerar a minha vida. E a minha vida é o meu bem mais precioso. E eu sei, gente, que tem muitas histórias que, como a minha, são muito doídas e tiveram ocasiões e sofrimentos. Mas nesse momento foi a luz que brilhou para mim, foi entender essa lei de hierarquia e que naquele momento eu tinha que ser grata pela minha vida. E se ele tivesse me dado só a vida e nunca mais tivesse me visto, eu já teria que ser grata. E ele ainda viveu comigo por 6 anos. Eu consegui, sabe, Ale, de fato, sentir isso. E a partir disso começou um processo de perdão, que é assim, é um processo. Não É um é assim, processo. é um Não. processo. Começou-se um processo de perdão. Hoje a gente tem uma relação, a gente se fala. É aquela mesma relação de quando eu era pequena? Claro que não. É o que a Ale falou, não dá para estar assim grudado. A gente passou uma vida inteira longe. Mas eu sei que eu tenho um pai. E isso já tira de mim o sentimento de abandono, já tira de mim a falta de merecimento e já tira aquela confusão com relação ao meu marido, que é meu marido, não precisa mais ser meu pai. Sim. Entende? Então, assim, gente, é um negócio assim que não tem palavras para descrever. Só estando lá e vivenciando e vendo o tanto de peso que você tira de cima de você quando você resolve uma questão dessa. Então, não tem como não ir. O link está aqui embaixo. Se você tiver dúvida, comenta aqui que a gente vai falar com você. E não esquece de deixar o eu quero, que você vai participar de um sorteio de 2 vagas para você estar com a gente na imersão aqui em São Paulo. Né, Ale? É isso aí. É isso mesmo, gente. Agora, eu vou só esclarecer um pouquinho, porque de repente alguém fica se perguntando assim, né, Fabi? Mas o que que é lei sistêmica? O que é a lei sistêmica? E é bem interessante isso, porque o que é a lei sistêmica? Nós estamos dentro de um sistema não visível. Então, tudo que acontece
aqui no mundo real, que nós chamamos de mundo real, no mundo não real, também reverbera. Então, esse é o sistema, nós estamos inseridos dentro de um sistema, né? Vamos imaginar que nós estamos num sistema de computador. Nós estamos aqui no YouTube. O YouTube é um sistema. Todos nós estamos incluídos dentro desse sistema. Então, o sistema familiar é a mesma coisa. Eu estou incluída dentro da minha família, que é um sistema. Então, este olhar que você disse, que é o olhar sistêmico, é olhar para dentro do sistema da minha família, como é que funciona. O que aconteceu? O que é que eu tenho que fazer agora? Apenas agradecer e perdoar. E me sentir incluída. Quando nós fazemos esse trabalho, quando nós fazemos esse processo, começa então a cura, que é a cura que nós estamos buscando. Quando nós somos curados, existe uma frase muito bonita que nós sempre colocamos, cartaz gigante em todas as constelações que fazemos, que é escrito assim: quando eu me curo, a minha história se cura. Então, seja você a agente de cura para a tua família. Eu não sei o que é que você tem vivido, como é que a sua família tem vivido de geração em geração. Mas quando nós cortamos aquela raiz, né? Quando nós cortamos o mal, quando nós entendemos que a mãe, a avó, a bisavó, a tataravó, a tetravó viveu tudo que você hoje está vivendo, quando você entra no processo de cura, de realmente aceitar a cura, a transformação e se sentir inserida dentro da tua família, você começa, então, o processo de cura e você se torna grata, e toda a tua família também vai se tornar grata. Isso é bacana, Fabi, porque rompe, então, um padrão de comportamento repetitivo, porque já não existe mais, não vai mais existir. Ah, toda a família sempre foi assim, então eu também vou ser. Que normalmente é a frase que nós ouvimos, né? E isso você consegue romper, porque existe mesmo. Existe esse padrão repetitivo dentro do sistema familiar, mas nós podemos reverter isso, e nós estamos te convidando. Nós estamos te convidando a participar dessa imersão. Vem com a gente, você vai ver a transformação que vai acontecer na tua vida. Esse é um assunto, Fabi, que eu acredito que vale muito a pena nós falarmos e realmente abordarmos. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não têm consciência. Elas veem que a mãe era de uma maneira, a avó também foi, a bisavó também. Isso não só com as mães, né? Também com os pais. O pai foi assim, o pai foi alcoólatra, aí o avô também foi, o bisavô também foi, e essa pessoa também pode ter tendência a ser alcoólatra, ou alguém da família dela, um filho, ou alguém mais próximo. Então, quando existe esse reconhecimento, quando existe todo um trabalho de constelação dentro desse sistema, existe, então, a ruptura, né? Existe a cura. Sim. E esta cura transforma. E um detalhe sobre tudo isso, Ale, é que se você excluiu alguém, como eu tinha excluído meu pai, eu falava assim, eu não tenho pai, como se ele já tivesse morrido, sabe? Assim, matei meu pai. Então, eu falava assim, eu não tenho pai, então eu excluía ele do sistema. Quando eu excluía ele do sistema, eu corria o risco de ou eu ou um descendente meu ser o próximo excluído desse ciclo, dessa família. Então, assim, Sim. a gente vai repetindo, sabe, as ações dos antepassados e vai repetindo, como a Ale falou. E aí você poderia ser, né, o próximo, eu poderia ter sido a próxima excluída. Mas como eu incluí o meu pai de volta, com o passar dos dias, os meus irmãos aceitaram, sabe? Já teve Dia dos Pais, já teve aquele momento junto. E isso fortalece o nosso merecimento, porque a gente vê que é digno. E ele também, ele se vê digno de estar no meio de uma família que ele fundou, que ele Sim. criou, né? E a gente faz como a Ale falou, da honra.
né? Porque o pai errou muito, fez as coisas dele, mas aí eu tirei a capa do juiz, sabe, Ale? A Isso, capa do sem julgamento. a capa do Exato. juiz, ela pesa muito, ela machuca, ela dói, porque não é o seu lugar, né? Quem sou eu para julgar o meu pai, que viveu tantas coisas a mais que eu? E que sei lá quais os sofrimentos ele sofreu e quais os padrões ele repetiu para fazer o que ele fez. Então, quando eu entendi isso, gente, ó, outra vida, Lê. Libertador. É libertador, Fabi. É exatamente isso. E assim, e você falou uma coisa muito interessante, né? Quem sou eu para julgar o meu pai? Ele é grande, ele é o pai, eu sou só filha, Exatamente. né? Então, o que foi que levou o teu pai a fazer isso? Qual foi o relacionamento dele com a tua mãe? Então, nós não estamos realmente dentro de um episódio assim para ficar julgando alguém. Eu não posso julgar o meu pai em relação à atitude que ele toma, né? Mas o que eu posso fazer? Eu posso perdoar, eu posso procurar entender, eu posso acolhê-lo, como não só você abandonou, porque em determinado momento você foi abandonado, ok, teu pai foi embora, a sensação de abandono existiu, mas vocês também abandonaram, porque Sim, ninguém foi atrás, não. né? Não quiseram saber, tomaram a dor da mãe e, e ficaram. Mas aí é que a gente pensa, né? Assunto deles é assunto deles. É assim que nós resolvemos. Gente grande resolve com gente grande, né? E aí então começa a existir a cura. E aí, se você quer realmente aprender mais sobre isso, participe da nossa imersão. Você vai saber muito a respeito disso. Nós temos essa imersão que vai acontecer no dia 2 de dezembro, aqui em São Paulo, vai ser no Tatuapé. Mas eu também quero dizer para você que, além deste curso, dessa imersão que é presencial, nós estamos oferecendo um curso, um curso onde você vai aprender. Além de tudo isso que nós falamos aqui, você vai aprender sobre autocontrole emocional e financeiro. Então, se você não puder comparecer na imersão presencial, adquira o curso, que a Fabi também vai deixar aqui embaixo. A nossa equipe, né, Fabi? Porque se você não conseguir, a gente fala para a nossa equipe, ela deixa aqui embaixo para que você acesse. Este curso é um curso vitalício que sempre nós estamos alimentando esse curso com mais informações, com muitos módulos, muitos conhecimentos e detalhe, você vai ter o nosso acompanhamento durante 3 meses. Então, você, além de adquirir esse curso riquíssimo para o seu autoconhecimento, para a sua transformação, você também vai ter a nossa mentoria durante 3 meses. Nós vamos pegar a tua mão, nós vamos, junto com você, entender quais são as dúvidas que surgiram dentro daquele curso, para que você tenha realmente esse despertar de vida. Então, você não tem desculpa. Nós estamos te dando 2 caminhos para a tua vida transformar. Você pode vir para a imersão em São Paulo no dia 2 de dezembro, ou adquirir o curso, sabendo que este curso você vai ter acesso vitalício e você vai ter o nosso acompanhamento. Você vai ter o acompanhamento de uma equipe extremamente estruturada, especialista, especializada em transformar vidas. É isso aí. É esse o recado. O convite que a gente te faz é para você romper com o sofrimento, sabe? Para você deixar esse sofrimento de lado e começar a dar um passo diferente. A gente está quase no finalzinho de 2023 e eu sei o que é passar ano e voltar ano da mesma situação, sempre muito reprimida, sempre cheia de sentimentos, às vezes até deprimida, né? Sempre tentando se isolar, sempre não merecedora, fazendo da minha vida uma própria confusão. Então, a gente está aqui para te desenrolar, de fato. Então, você tem na sua mão aí a opção do curso, que é o passo a passo
para você ter controle emocional e financeiro, porque Exato. um não caminha sem o outro. Não dá para ter controle emocional cheia de dívidas e não dá para ter um monte de dívidas e ficar zen, não dá. Então, é para Ou ter muito dinheiro, ou ter muito dinheiro e não saber lidar com eles porque está isso. fora da casinha, Tem né? merecimento, não tem Tem condições. merecimento. E também a gente está aqui com a nossa imersão. A imersão está bem aí, está quase chegando, e é a oportunidade para você mudar esse ciclo e passar de 2023 para 2024 diferente. Não tem como participar da nossa imersão e voltar do mesmo jeito. É verdade. Muita coisa, muito peso, muita capa de juiz, fica lá e você vai livre para casa. Então, a gente está te oferecendo aqui o romper do sofrimento e o início da liberdade, de fato, da liberdade de você ter a vida que você merece, que você nasceu para ter. Tá? Então, clica aqui embaixo. Não esquece de deixar o eu quero para participar do sorteio, tá? Coloca aqui. O E eu quero é o contato, né, Fabi? Para que a gente saiba quem é, né? isso, mas a gente consegue pelo login dela aqui. Uhum. A gente consegue pelo login dela. Então, não deixa de falar com a gente aqui o eu quero, tá bom? E a gente se encontra na segunda, né, Ale? Hoje, Isso, quinta-feira. é, exatamente. Na segunda-feira, segunda e quinta-feira nós estaremos sempre aqui com esse Papo de Mulher, mas talvez nós começamos a fazer mais lives durante o dia, né? Durante a semana, para que você fique muito cheia de conteúdo. Porque é isso que evolui o nosso espírito, né? A nossa alma, o nosso ser. É conteúdos que realmente transformam. A dor, nós não viemos nesse mundo para sofrer, para se sentir abandonadas, para se sentir excluídas, ou até mesmo para viver uma vida de escassez. Nós viemos nesse mundo para nos sentirmos inseridas, incluídas, abundantemente prósperas, amadas. Em primeiro lugar, você precisa se amar. Clica aqui no link abaixo, vem para a imersão, vem para o curso, e aí então você começa o processo de amor próprio, que a autoestima vai fazer você chegar aonde você deseja chegar. Exatamente. Clica no sininho também, se inscreve aqui no canal e clica no sininho, porque aí toda vez que tiver conteúdo novo, o YouTube já vai te avisar. Ale, gratidão e Gratidão. até segunda. Até segunda. Um beijo para todas vocês. Bom final de semana.